Pega a sua Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo de número 20, e o versículo de número 5, o versículo de número 6. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20, verso 5 e 6. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o culto de domingo, o culto dominical, que é assim o maior culto de todas as igrejas cristãs, é sempre no domingo, com raras exceções. Eu na segunda-feira eu já crio uma expectativa, porque o culto começa na segunda-feira. A gente já começa a pensar no culto de domingo, já na segunda-feira. Palavra, louvores, organização, escala, oração, orando para que o ambiente esteja favorável, propício, para que a palavra de Deus encontre lugar em nossos corações, e também crie expectativa com o resultado dessa palavra. O que vai ser compartilhado com você aqui, foi orado, foi buscado, foi estudado, foi pesquisado, e foi colocado diante do Senhor e criado uma expectativa no meu coração como pastor e pregador, que amanhã, ou ao sair daqui, nós já consigamos praticar essa palavra. Amém? Porque não é apenas conhecimento, é conhecimento que deve ser revelado e mostrado na nossa prática, na nossa vivência diária. Então, a dica que eu te dou é: crie expectativa. Não venha a um culto sem expectativa. Não venha a uma celebração como essa sem expectativa no seu coração. Que expectativa? De que Deus vai me revelar algo sobre a sua palavra, sobre a minha vida, que eu não sabia, ou que eu sabia e não sabia como resolver, não conseguia entender, não sabia o porquê, e que agora eu sei e vou procurar colocar em prática. Então, se você não está com expectativa, crie expectativa. Amém? Crie expectativa, porque Deus, Ele não frustra as expectativas que nós colocamos nele e na palavra dele. Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 5 e 6, diz assim, olhe para a sua Bíblia, por favor, diz assim: não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. E o que ele faz? Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Esse texto, lido apenas esses 2 versículos, que, digamos assim, são os mais impactantes desse capítulo 20, porque fala de um Deus que visita a maldade dos pais, os pecados dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas que usa de misericórdia, ele demonstra misericórdia até a 1000ª geração daqueles que amam a Deus, daqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Amém. Já chorou, glória a Deus. Amém. O susto é até chorar, né? Quando a criança, depois que chorou, já está resolvido. Amém? Voltamos para cá então, continuamos. Esse Deus, que é o Deus que nós cremos, ele visita o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e ele, até a 1000ª geração, ele abençoa aqueles que amam a Deus e buscam viver para a glória de Deus. Eu quero falar, vai aparecer aqui na nossa projeção, sobre esse tema: rompendo as cadeias comportamentais no seio da família através do discipulado. Rompendo, quebrando as cadeias comportamentais no seio da família através do discipulado. E eu quero falar em 3 pontos com você. Vai aparecer o ponto 1, sobre o poder da influência da família na nossa vida. Segundo,
Quero falar sobre Abraão, Isaque e Jacó, que para mim é o maior exemplo disso. E terceiro, eu quero falar sobre as boas novas de Jesus, que é onde nós encontramos a nossa esperança. Dobre a sua atenção, por favor, e vamos lá, dentro do tempo que nós temos. Você deve ter notado, e já deve também ter feito a seguinte pergunta: por que mesmo depois de tantos anos de cristão, porque mesmo depois de tantos anos de convertido, depois de tantas mensagens, sermões ouvidos na igreja, depois de tantas orações, de leitura da Bíblia e de caminhar nesse contexto de comunidade de fé, por que eu ainda percebo na minha vida, na minha família, padrões familiares destrutivos, padrões de comportamentos destrutivos? Por que eu ainda faço isso? Por que eu ainda penso dessa maneira? Por que eu ainda ajo dessa maneira? Por que eu ainda trato a minha esposa assim? Por que eu ainda trato os meus filhos assim? Por que eu ainda me relaciono com as pessoas dessa maneira? Por que eu ainda percebo esses padrões destrutivos nos meus relacionamentos e no seio da minha família? Porque eu quando me converti, você também deve ter ouvido isso, ou tido essa falsa impressão de que quando você entrega a sua vida para Jesus, os problemas terminam. Doce ilusão, porque não é uma verdade. Nós entramos em um processo para Deus desfazer em nós o que o pecado fez. A salvação é um ato, mas a santificação, ela é um processo, e esse processo é o ato de Deus desfazer em nós tudo que o pecado fez, tudo que fizeram e tudo que nós fizemos de mal para nós mesmos. Talvez você não saiba, mas as bênçãos e os pecados de nossos familiares, de 2, 3, até 4 gerações, influenciam as nossas vidas, mas também os acertos, os padrões bíblicos dos nossos antepassados também influenciam as nossas vidas. Ou seja, nós somos influenciados tanto pelos erros quanto pelos acertos dos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. E qual é o papel do discipulado nesse processo? O papel do discipulado é que ele nos ajuda a abandonar esses padrões pecaminosos de nossa família, de origem, e passamos então a aprender a como viver de acordo com a palavra de Deus, como viver de acordo com os padrões de Deus, com os valores de Deus. É interessante que hoje, quando nós falamos dos valores cristãos, dos padrões cristãos, isso muitas vezes causa escândalo, porque o nosso padrão é tão mundano, o nosso estilo de vida é tão mundano, que quando nós somos colocados diante da luz de Deus e o padrão de Deus, nós dizemos assim: mas isso é simplesmente impossível. De tão longe que a humanidade está daquilo que é o padrão de Deus, e mesmo nós cristãos convertidos, nós percebemos o quanto estamos longe daquilo que Deus quer. Então precisamos nos submeter a esse processo de discipulado, para que Deus vá nos transformando gradativamente. Deus trabalha com processos, amém? Deus trabalha com processos. O que é o discipulado? Discipulado é tudo que você faz, tudo que você aprende, tudo que você busca, que te faz ficar parecido com Jesus. Isso é discipulado. As suas devocionais, todo cristão precisa aprender a ler a Bíblia todo dia, uma porção da Bíblia todo dia. Todo cristão precisa aprender a ter um período de oração diário. Todo cristão deve ser discipulado por alguém. Todo cristão deve ser assíduo a uma igreja bíblica que prega a palavra de Deus. Não basta ser igreja ou ter o nome de igreja, tem que ser igreja bíblica e que prega, expõe a palavra de Deus. O que é discipulado? Discipulado é disciplina, discipulado é persistência, discipulado é foco. Eu estabeleço uma meta e eu vou em direção daquilo que eu estabeleci como meta para a minha vida.
precisamos ter como alvo uma espiritualidade emocionalmente saudável. Amém, querido? Nosso alvo é termos uma espiritualidade emocionalmente saudável. Pela manhã, eu falei sobre o tema "O coração é enganoso". E se você quer ter um domingo completo, você deveria assistir a mensagem da manhã. Não confie nos seus pensamentos, não confie no seu coração. Nós somos seres emocionais, e nós precisamos entender que as nossas emoções muitas vezes nos faz afastar-nos da razão, afastar-nos daquilo que é ético, e nos afasta muitas vezes da vontade de Deus. O seu coração é enganoso, não siga ele. Então o que eu devo seguir? A palavra de Deus, simples assim. E é isso que é uma espiritualidade emocionalmente saudável. É você não ser conduzido pelas suas emoções, que podem te sabotar, mas ser conduzido pela palavra de Deus. A Bíblia é o manual, a Bíblia é a regra de fé e prática. Nós devemos seguir a palavra de Deus, mesmo que isso doa em nós ou em outras pessoas. Dito isso, nós vamos analisar os 3 pontos que eu apresentei para você então. Primeiro, vai aparecer aqui o poder da influência da família, o poder da influência familiar. Nesse processo de Deus visitar nos filhos, 3ª e 4ª geração, os padrões de comportamentos dos pais e abençoar até a 1000ª geração. Você vai entender por que Deus faz isso e por que isso acontece. Família, você precisa entender que significa mais do que a gente pensa. Nós temos a ideia, e ela não está totalmente errada, de que família é o homem, a mulher e a sua prole. Mas, biblicamente falando, família retrocede muito mais atrás nas gerações do que você pode imaginar. Nesse sentido bíblico, o que é família? Irmãos, seus irmãos, os seus pais, os seus tios, os seus avós, seus bisavós, seus tio-avós, e vai indo os avós lá para trás. Todas essas pessoas, elas te influenciam, mesmo aquelas que já morreram. Não que elas tenham o poder de, aonde elas estão, te influenciar, mas o estilo de vida que elas viveram te influencia. Influencia quem você se tornou, o tipo de pessoa que você é e o padrão de comportamento que você tem. Você não sabia disso, alguns sabiam, outros não, mas lá no seu inconsciente, o lugar que você não pode acessar, esses padrões estão. E você não nota, mas eles aparecem mesmo sem você perceber. Quantos aqui já se pegaram pensando, se fazendo a seguinte pergunta: por que eu ajo dessa maneira diante de determinada situação? Por que eu explodo dessa forma diante de uma determinada situação? Por que a minha reação diante de conflitos é sempre fugir? Por que você foge diante dos conflitos? Por que você não atura conflito? Por que você não senta para conversar? Por que você não consegue dialogar? Porque quando a sua mulher diz assim: ei, vamos embora conversar, vamos discutir a relação, você zarpa. Hã? Com que você aprendeu a fazer isso, bonitão? Aonde é que você aprendeu a fazer isso? Ah, não sei. Pois é, você viu seu pai fugindo, você viu seu avô fugindo, você viu seus tios fugindo, você foi influenciado por pessoas e você aprendeu a fazer dessa maneira. Nós somos influenciados, podemos tranquilamente retroceder a 2 ou 3 séculos atrás. Você conhece o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro veio lá de Portugal. O jeitinho brasileiro veio de toda aquela galera boa que eles trouxeram de Portugal para o Brasil. Só que não servia em Portugal. Você sabe disso, né? Você conhece a história? Aí aquilo foi se misturando, né? E foram casando e assim por diante. E nós temos hoje o famoso jeitinho brasileiro. Por que no Brasil? Por que no Brasil? 500 anos de história. Você vai ver, é tão difícil romper esses padrões,
Porque ele não é só um padrão familiar, ele é um padrão geracional. Esses padrões podem influenciar uma nação, um país, um povo. Isso é muito mais abrangente do que nós podemos imaginar. Mesmo os jovens, talvez você vai se lembrar de quando você era jovem e você decidiu sair de casa e você disse assim: eu vou romper com os padrões comportamentais da minha família. Aí você se viu agindo da mesma forma. Você vai perceber que você acabou agindo do jeito que o seu pai agia, do jeito que a sua mãe agia, do jeito que seus avós agiam. Você vai perceber que o jeito de levar a vida da sua família vai te perseguir aonde você for. Está ajudando você a entender o porquê que você faz isso, né? Pois é. Bem-vindo ao time. É comum observar os padrões de uma geração na geração seguinte. Por exemplo, divórcio. Divórcio. Aconteceu com os pais, com os avós, repetiu com os netos, com os bisnetos. Alcoolismo, compulsão, todo tipo de compulsão que você pode imaginar, abuso sexual, casamento infeliz, gravidez fora do casamento, inconstância em vários aspectos. Você já percebeu que essas coisas se repetem? Você olha para algumas famílias e diz assim: mas eu não entendo, por que isso acontece? Você viu o que está acontecendo com aquele jovem de 18 anos, o que o pai dele fazia quando tinha 18 anos? Você viu o que está acontecendo com aquele casal, exatamente o que aconteceu com os pais? Não é possível que só eu que vejo isso, né? Mas alguém vê isso? Levante a mão, por favor. Então, estou sozinho, que bom. Você me olha tão sério assim, eu fico imaginando o que está passando na cabeça desse povo, Jesus. Vamos lá. Escute isso aqui, por favor. Cientistas e sociólogos debatem há décadas se isso que eu te falei aqui, esses padrões que passam de geração para geração, é resultado da natureza, ou seja, está no nosso DNA, ou da educação, ou seja, nosso ambiente familiar, aonde nós fomos criados. Se esses comportamentos eles são aprendidos, ou se eles são simplesmente passados de geração para geração através do DNA. A gente olha assim, a cara do pai, aí a cara da mãe, mas não é só na aparência, tem muita coisa junto ali. Tem muita coisa junto. Eu não sei se você sabe, mas um homem e uma mulher, quando se unem carnalmente, eles estão formando uma só carne. E não há como desfazer isso. Não há como. Quando há o divórcio, é como um papel, duas folhas de ofício grudadas uma na outra. Grudadinhas. E quando você vai separar, o que acontece? Pedaços de uma folha ficam na outra. Você vai levar parte daquela pessoa, partes daquela pessoa, para sempre na sua alma. Para sempre. É por isso que Deus não gosta do divórcio, porque faz mal para a gente. Ah, pastor, mas eu já estou no segundo casamento. Não tem problema, amém? Deus perdoa, mas você carrega as consequências na sua alma. E você sabe disso. Não há para onde correr, não tem como correr. E também há a influência espiritual, o que nós podemos chamar de espíritos familiares. Então, geneticamente, também através do ambiente em que nós somos criados, e no mundo espiritual. Você não vê, mas existe um mundo espiritual, os demônios e os anjos de Deus. Há demônios que eles atuam especificamente na área do divórcio, na área do alcoolismo, na área das diversas compulsões, da briga, da ira. E esses demônios, eles são eternos. Eles viram seus avós, influenciaram eles. Seus pais influenciam a gente também. Eles procuram brechas
E nessas brechas eles entram. Eles fazem um estrago. Eles percebem que aquele padrão que você aprendeu em casa e que também está no seu DNA, eles focam naquela influência. E eles levam a pessoa àquele cativeiro. A Bíblia não responde essa pergunta: como é que isso acontece? A Bíblia não responde. Ela apenas afirma que essa é uma lei misteriosa do universo de Deus. Deus, Ele conectou essa realidade à exata natureza de quem Ele é. Êxodo 20, versos 5 e 6, Ele disse: sou Deus zeloso, eu visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Por que Ele faz isso? Porque Ele é Deus zeloso. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Então vai conversar com Deus. Não tem problema. Ora depois diz: Senhor, o Senhor podia não fazer isso, né? Mas é uma lei que faz parte de quem Deus é. É como a lei da gravidade, que eu tenho as minhas questões com a lei da gravidade, mas vamos lá. Se eu soltar esse celular, a lei da gravidade vai dizer que ele vai cair. E ele vai cair. Não tem como evitar. Se eu soltar, ele não vai flutuar. Há uma lei, que ninguém sabe o que é, que vai atrair esse celular para baixo. Tem como evitar? Não. Essas coisas também não tem como evitar. É uma lei. É como a lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Ah, mas aqui foram os pais que plantaram. Você já vai entender. Vamos adiantar um pouquinho. Deus repete a mesma coisa a Moisés em Êxodo 34. Trabalhe na sua Bíblia. Êxodo 34 e o versículo de número 6 e 7. Êxodo 34, verso 5, verso 6 e 7. Êxodo 34, verso 6 e 7, diz assim: o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro por 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Ponto. A Bíblia diz que isso acontece. Ele perdoa o pecado, mas as consequências, elas vêm. E, para você entender melhor, para ficar mais claro, não é o pecado, mas a influência daquele estilo de vida. Não há como fugir disso. Nós somos seres influenciáveis. É muito fácil influenciar as pessoas. As pessoas estão procurando ídolos para que eles sejam influenciados. Então, é essa influência do estilo de vida dos nossos pais que podem influenciar os filhos. Ninguém será condenado ao inferno por causa do pecado de outra pessoa, não é isso. Eu não vou para o inferno por causa do pecado dos meus pais. Eu vou para o inferno por causa dos meus pecados, se eu não crer em Jesus. Se eu crer em Jesus, está tudo resolvido. Então, é essa influência, entendendo que o pecado original está em nós, que nós herdamos de Adão. Então, nós já nascemos pecadores. E por isso pecamos. Pecamos porque somos pecadores, não somos pecadores porque pecamos. Amém? Pecamos porque somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Não nos tornamos pecadores, nós somos, nascemos assim. É só você olhar o comportamento de uma criança até recém-nascida, você já percebe os traços da natureza pecaminosa na vida dela. Então, nós já nascemos assim. E a influência do estilo de vida dos nossos pais, somado à nossa natureza pecaminosa, nos levam a um estilo de vida, muitas vezes, destrutivo. O diabo também pode usar essa influência para destruir uma família. E lá em 2 Samuel, capítulo 12, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, a história de Davi. Você conhece a história de Davi, não conhece?
2 Samuel, capítulo de número 12. Lembra que ele cometeu um adultério? E ele tentou encobrir tudo. Ele mandou matar o marido daquela mulher. E o que é que Deus vai dizer para ele aqui, no capítulo 12, e o versículo de número 10? Ele diz assim, 2 Samuel, capítulo 12, verso 10. De agora em diante, Deus está usando o profeta Natã aqui, para dar a sentença para Davi. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. A espada não vai se apartar. O que foi que aconteceu? Davi era rei, tinha várias mulheres, agora casou-se também com Batseba, que era a mulher de Urias, que ele mandou matar na guerra. Ele teve filhos com ela, entre eles Salomão, é filho dela. Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção, não me pergunta, não sei como é que ele faz isso. Mas o que aconteceu no seio da família foi destrutivo. Aminon, filho de Davi com uma de suas mulheres, estuprou a sua meia-irmã Tamar. Absalão, irmão de Tamar, por parte de pai e mãe, irmão completo, matou Aminon. Absalão depois tentou usurpar o trono do pai, tentou matar o próprio pai. E Davi teve que ver a morte do filho pendurado pelo cabelo no galho de uma árvore. E Joabe, que era primo de Davi, capitão do exército de Davi, matou Absalão. E a notícia chegou para Davi. E Davi sabia muito bem que o que estava acontecendo ali era a influência do seu estilo de vida pecaminoso. Mas como assim? Essas crianças cresceram ouvindo o que o pai tinha feito. Essas crianças cresceram ouvindo a história de que o papai mandou matar um homem para ficar com a mulher dele. Você sabe o poder de influência que isso tem na cabeça de uma criança? Não há nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Não faça isso. Mas e por que você faz? A criança não entende, dá um nó na cabeça dela. A influência. E o diabo chega com tudo. E usa isso para destruir a família, como ele destruiu a família de Davi. Mas aí Deus chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era um homem arrependido. Ele não era orgulhoso. Ele não batia no peito e dizia assim, não interessa, agora vai ser assim, vai ser do meu jeito. Quando o pecado dele foi revelado, ele tinha autoridade para mandar matar o profeta, mas ele bateu no peito e ele disse, miserável homem que sou, o meu pecado está diante de mim. Eu imagino Davi, ele tirando a coroa, as roupas reais, o cetro, e jogando fora. E talvez o diabo dizendo no ouvido dele, mata o profeta, abafa tudo, esconde tudo. E ele simplesmente se prostrando diante de Deus, dizendo, eu sou culpado, estou arrependido. Deus estava trabalhando naquele homem, para que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, não é um homem e uma mulher perfeitos, mas que reconhece os seus erros, e tem humildade para admiti-los, e deixar Deus trabalhar. Amém? Esses padrões familiares aparecem em nossos relacionamentos o tempo todo, e nós nem percebemos. Parece que você está lutando sozinho, mas existe toda uma carga genética, comportamental e espiritual agindo contigo. Você entende isso? Infelizmente, não existe como apagar os efeitos negativos da história dos nossos familiares em nós. Essa história vive dentro de nós, especialmente na vida daqueles que querem negar. Especialmente nesses. Não é verdade. Nesses que mais aparecem. Negam. Aí vem o celebrando a restauração nas quartas-feiras e diz assim, se você não parar de negar, Deus não pode fazer nada por você. Enquanto você estiver negando, você está dizendo, eu sei resolver a minha vida. O Senhor fica aí, Deus, e deixa eu aqui, que eu sei o que eu estou fazendo. O preço a se pagar quando negamos é muito alto, porque só a verdade liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dito isso, o segundo ponto vai falar sobre Abraão, Isaque e Jacó. E eu vou tentar ser sucinto aqui. As bênçãos que Abraão recebeu por sua fé alcançam o mundo todo. Lembra que Deus prometeu para Abraão
que da descendência dele, a partir do descendente dele, que é Jesus Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós estamos aqui por causa de Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então Deus cumpre a promessa. As bênçãos, elas vêm até a milésima geração. Mas Abraão também não era um homem perfeito. A Bíblia não esconde os pecados de ninguém. Se fosse eu ou você que tivéssemos escrito a Bíblia, nós iríamos editar os erros das pessoas. Porque não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? Quando a gente vai contar a nossa vida, a gente só conta a parte boa. Mas eu sou filho do fulano de tal, que era filho do fulano de tal, que era filho do fulano de tal, e eu faço isso, e eu faço aquilo, e eu tenho isso, e eu tenho aquilo, e tá aí, não tem coisa ruim na sua vida não? Por que você não conta? Porque nós editamos, nós colocamos uma máscara, e apresentamos quem somos, ou na verdade quem não somos, para as pessoas. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia diz, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele fez isso. A Bíblia diz que Abraão era o pai da fé, mas ele mentiu, ele fez um monte de coisa errada. Ele duvidou do poder de Deus, aceitando a influência da sua mulher Sara e deitando-se com Agar, para que a partir de Agar Deus desse o filho da promessa. Só que o filho deveria ser de Sara. E Deus chama ele de o pai da fé. Deus não esconde os erros de ninguém. Pare de esconder os seus. Leva para a luz. O diabo diz assim, esconde, 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 esconde que eu te protejo. Jesus diz assim, traga para a luz que eu te curo. Amém? Traga para a luz que eu te curo. Por outro lado, há um padrão de pecado e destruição passado de geração para geração. Observe o seguinte: padrões que se repetiram na vida de Isaac e Jacó, e também nos filhos de Jacó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 patriarcas, que é Israel, que está lá hoje sendo bombardeado pelo Hamas. Só que fique tranquilo, Deus disse que ninguém tiraria Israel mais de lá. Ninguém tira. Ninguém tira. Os mísseis vão continuar explodindo lá em cima do domo de ferro, mas não cairão, porque Deus cuida do seu povo, do qual nós fazemos parte, porque somos enxertados na videira que é Israel. Amém? Também somos filhos de Abraão. O primeiro padrão, olha só, um padrão de mentira em cada geração. Mentira. Às vezes a gente pergunta assim, por que essa pessoa mente tanto? Ela mente tão bem que até ela acredita. Por que essa pessoa mente tão bem assim? Ela aprendeu com alguém. Um padrão de mentira em cada geração. Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara. Mentiu que era irmã dele. Na verdade, ela era meia irmã. Então era uma meia mentira. Mas como não tem meia mentira, mentira é mentira. Amém? Não existe meia mentira. E para você consertar uma mentira, você tem que contar outra maior, mais bem bolada e melhor ainda, que vai afundar você cada vez mais no abismo. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então Abraão mentiu 2 vezes a respeito de Sara. Aí veio o filho dele, Isaac, e Rebeca, que era a esposa de Isaac. O casamento deles foi caracterizado por mentiras. Lembra que Rebeca influenciou Jacó para mentir para o seu pai Isaac? Jacó colou pelos de animais no seu braço para chegar no pai dele, Isaac, que já era ceguinho, e dizer que ele era o irmão dele, Esaú, porque Esaú era peludo e Jacó era um varão liso, um homem liso, sem pelos. Quem é que disse para Jacó fazer isso? Foi a mãe, foi Rebeca. Da onde que vem essa influência? Vem do pai de Isaac, Abraão. Através do DNA, não sei, através do comportamento, através de espíritos familiares, não sei. O casamento de Isaac e Rebeca foi caracterizado por mentiras. Jacó, você sabe o significado do nome de Jacó? Enganador. Enganador. Jacó mentiu para quase todos que se aproximaram dele. Lê a história de Jacó. Pensa no sujeito mentiroso. Ele enganou todo mundo que passou por ele. Aí quem planta colhe, né? O sogro dele foi lá e enganou ele. Ele casou com a mulher errada. Quando ele acordou, estava Lia do lado.
e Raquel, que ele queria ter casado. Aí o que Labão falou? Agora você vai ter que trabalhar, né? Mais 7 anos para ficar com essa. Não, o cara tinha tomado uns vinhos, né, e tal, na lua de mel, né? No outro dia ele acordou, a Lia do lado, com os olhos tenros. Quem planta colhe. Aí você vai ver nos filhos de Jacó, os 10 filhos de Jacó mentiram para o pai Jacó a respeito da morte de José. Uma mentira que durou 10 anos. Eles tinham inveja de José. E eles pegaram José e venderam José como escravo. E pegaram a túnica de José e banharam no sangue de um animal e levaram para o pai e disseram assim: achamos a túnica. Um animal deve ter despedaçado o seu filho. Não sei você, mas eu percebo aqui um padrão se repetindo. Um padrão de favoritismo dos pais por determinado filho em cada geração. Não há nada pior para um filho em saber que o outro é mais favorecido do que ele. Eu me lembro, até hoje, eu posso morrer com 3.000 anos, porque eu não vou me esquecer disso. Eu devia ter uns 4 para 5 anos. É uma das memórias mais antigas que eu tenho. Domingo de manhã, meu pai em casa, fazendo um revólver de madeira para o meu irmão. Ambos, eu e meu irmão, não somos filhos de sangue dele, ele é nosso padrasto. Nem eu e nem meu irmão conhecemos os nossos pais, que já são distintos, o pai dele é um, meu é outro. Meu padrasto então estava fazendo um revólver. Naquela época era normal comprar revólver para as crianças, né? Meu pai estava fazendo um revólver para a gente brincar de polícia e ladrão. E ele fez do meu irmão bem bonitinho, a madeira trabalhada, com o gatilho, e deu para o meu irmão, um ano mais novo do que eu. Eu estou ali, e o meu, eu me lembro da sensação. E meu pai não tinha um bom relacionamento comigo, porque quando ele ficou com a minha mãe, eu já tinha 1 ano de idade, então não tinha vínculo. A minha mãe estava grávida do meu irmão, ele viu meu irmão nascer, então tinha um vínculo. E ele, quando estava fazendo o meu revólver, meu irmão já saiu, matando todo mundo. Morreu, lembra? Não morreu sim, a bala pegou em você. Não é assim que a gente brincava? Pegou, não pegou. É toda a imaginação, pegou, morreu, não morreu. Alguém lembra disso? Tinha que ser com uma arma de verdade, né? Falava, morreu mesmo, viu? Aí ficava brigando, quem morreu, quem não morreu. Aí, meu pai fazendo o meu revólver, a madeira quebrou. E não tinha mais outra madeira. E eu fiquei desesperado, porque o meu irmão já estava brincando e eu queria brincar também. Ele disse, se você quiser, vai achar uma madeira para você. Eu saí louco no meio do mato, era na fazenda, eu achei um pedaço de madeira. Para mim, qualquer madeira era madeira. Eu levei para ele e ele fez um revólver. Um negócio assim e assim. E eu olhei assim, uma coisa diferente do revólver do meu irmão. Aí eu fui brincar com o meu irmão e meu irmão olhava para o dele, olhava para o meu. Eu nunca me esqueci disso. Nunca. E você também tem as suas lembranças. Os seus traumas. Todos nós temos. Nós ferimos as pessoas com as feridas que nós temos. E nós ferimos quem nós mais amamos, porque ferimos quem está perto. Você não grita com a colega de trabalho, mas você grita com a sua esposa. Você não grita com o seu colega de trabalho, mas você grita com o seu marido. Você não grita com os filhos dos outros, mas você grita com os seus. Quando você vê os filhos dos outros fazendo, né, baixaria, não sei o que bonitinho, né, que gracinha. Agora quando é o seu, você quase mata. Moleque! Nós ferimos quem nós amamos, porque quem amamos está perto de nós. Favoritismo, um padrão de favoritismo dos pais por determinado filho em cada geração. Abraão favoreceu Ismael, Isaac favoreceu Esaú e Jacó favoreceu José e depois favoreceu Benjamim. Um padrão de separação entre os irmãos em cada geração. Presta atenção nisso aqui. Um padrão de separação entre os irmãos em cada geração. Isaac se separou de Ismael. Jacó fugiu de Esaú, porque ele roubou a bênção do irmão. E José foi separado dos seus irmãos. Um padrão de separação nas 3 gerações. Um padrão de instabilidade no casamento em cada geração. Abraão teve um filho fora do casamento, teve um filho com Agar, com a serva. Isaac teve um terrível relacionamento com a sua esposa Rebeca. Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, era uma briga entre elas.
Tá, pastor, e a boa notícia disso tudo? A boa notícia está aqui, ó. As boas novas de Jesus. Porque na cruz, Jesus remiu tudo isso. Na cruz, Jesus, ele quebra tudo isso. E agora o que eu faço? Eu preciso, pela fé, me apropriar daquilo que Jesus conquistou na cruz. A salvação, o perdão dos meus pecados, a remissão dos padrões familiares da minha família. Para trás eu não posso fazer mais nada, mas daqui para frente eu posso mudar. Amém? Daqui para frente eu posso mudar. A boa notícia é que sua família biológica de origem não determina o futuro. Quem determina é Deus, a partir do relacionamento que você decide ter com Ele. Pela fé somos aceitos na família de Deus. Nós estamos em uma outra família agora, na família de Deus. Somos renascidos pelo Espírito Santo na família de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Amém? Jesus é o nosso irmão mais velho. Estamos agora em um novo e perfeito relacionamento com um novo Pai. Que Ele não vai fazer o meu revólver diferente do seu. Amém? Igual. Porque não tem favoritismo. Nós somos iguais diante desse Pai. Do jeito que Ele me ama, Ele te ama. Do jeito que Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Temos uma nova família. Chegaram em Jesus e disseram assim: Jesus, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão lá fora, vieram te levar embora. O texto diz que eles estavam achando que Jesus tinha ficado louco. Jesus disse: está vendo aquela ali? Aquela é minha mãe, aquele é meu irmão, aquele é meu pai, aqueles ali. Porque a minha família é aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém? Entenda, nós honramos os nossos pais, honramos a nossa cultura, honramos a nossa história, mas obedecemos a Deus. Claro isso? Obedecemos a Deus. O discipulado consiste no abandono dos padrões de hábitos destrutivos de nossa família de origem. Deus quer que cresçamos como pessoas maduras e transformadas pelo Espírito Santo através do discipulado. Quem aqui entregou a vida para Jesus já? Eu já fiz isso. Quem já fez isso? Creu em Jesus. Quem crê em Jesus aqui? Entregar a vida para Jesus é crer em Jesus, tá? Ok. E agora? Agora você está em um processo. Em um processo de restauração. Para que Deus mude os seus comportamentos, seu padrão, seus padrões de relacionamento. Se muitas dessas coisas já aconteceu na sua família, a partir de agora, você sabe que pode ser diferente. Só depende de você. Presta atenção nessa frase aqui. Quem não pode aprender com o passado, está condenado a repeti-lo. Quem não pode aprender com o passado, está condenado a repeti-lo. Eu preciso aprender com o meu passado. O padrão comportamental de sua família influenciará, mas não determinará o seu futuro. Você pode romper, e você deve romper. Deus pode transformar toda maldição em bênção. Está escrito em Neemias 13:12. Você já ouviu a minha história? Eu vou contar mais uma vez para você, resumidamente. Eu sou fruto de um estupro. A minha mãe, com 17 anos de idade, foi violentada, ficou grávida de mim. Ela poderia ter me tirado, e ela quase fez isso. Ela diz: eu não conheci meu pai, vivi em uma família disfuncional, tive todo tipo de palavra de maldição que você imaginar, tinha tudo para dar errado. Depois que eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a dar certo. Amém? E eu estou nesse processo para dar certo. Depois que você entrega a sua vida para Jesus, você pode mudar a sua vida, a vida dos seus filhos e a vida dos seus netos e daqueles que virão depois de você. A Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo que aconteceu, até as coisas ruins, Deus tem o poder de usar essas coisas para que você se torne a pessoa que Ele te chamou
para ser. Amém, querido? O discipulado é tudo o que você faz para crescer na graça e no conhecimento. O discipulado é tudo o que você faz para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Tudo que você faz para conhecer a Cristo, para se aproximar de Cristo. E agora, para terminar, eu vou ler uma história para você. Quem já ouviu falar em Jonathan Edwards? Acena para mim quem já ouviu falar nesse nome, Jonathan Edwards. Sério? Ninguém? Jonathan Edwards, pesquisa. Um dos maiores pregadores da Inglaterra. Ele pregou um sermão muito conhecido mundialmente, que tinha o seguinte tema: pecadores na mão de um Deus irado. Já ouviu falar esse tema? Também não? Então pesquise sobre Jonathan Edwards. Um homem extremamente piedoso, servo de Deus, escritor de muitos livros, deixou livros maravilhosos que influenciam o mundo todo até hoje. Al Sanders, em sua obra Crisis in Morality, catalogou 567 descendentes de Max Jukes, um ateu. E ele era contemporâneo de Jonathan Edwards, um cristão, teólogo e pastor. Fez o mesmo com 1.394 descendentes, então, de Jonathan Edwards. Esse historiador, ele encontrou na árvore genealógica, nos descendentes desse ateu Max Jukes, ele encontrou 567 descendentes. Na descendência de Jonathan Edwards, o pastor teólogo, servo de Deus, ele encontrou 1.394 descendentes. As diferenças são impressionantes. Vamos começar com o ateu. Pesquise sobre isso, Max Jukes. O ateu viveu uma vida ímpia, casou-se com uma moça igualmente ímpia, e entre as pessoas que resultaram dessa união, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras, e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres públicos dos Estados Unidos $1,5 milhão de dólares. Jonathan Edwards viveu na mesma época de Max Jukes, mas se casou com uma moça crente, assim como ele. Foi feita uma investigação desses 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdade, 65 foram professores de nível superior, 3 foram senadores dos Estados Unidos, 30 foram juízes, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do exército e da marinha americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos da América, 80 se tornaram funcionários públicos, 295 fizeram curso superior, alguns foram governantes de estados americanos e outros foram diplomatas. Pesquisa, isso aqui é história. Seus descendentes não custaram $1 centavo aos cofres públicos dos Estados Unidos. Provérbios 10:7 diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome do ímpio irá apodrecer. A banda vem aqui para cima, eu vou contar uma última história e a gente termina. Se coloca em pé, por favor. Pode ficar em pé. As luzes, por favor. Um homem estava na janela do seu apartamento, na sacada, para se jogar. Ele ia tirar a vida. Ele fez isso. Só que ele estava com o filho no colo. E ele estava frustrado com toda a sua vida, e ele ia se jogar, e o filho estava no seu colo. E a intenção era pular com o filho. O filho disse para ele assim: papai, deixa eu voltar para a mamãe. Ele se jogou com o filho. Ambos morreram. Essa história trágica nos ajuda a pensar que tudo que nós fazemos, como você que está com a sua filha no colo, tudo que nós fazemos com os nossos filhos no colo. Como assim? Você está influenciando. Se você se jogar,
eles vão com você. Quando você está lendo a Bíblia, me ajuda no fundo musical. Quando você está lendo a Bíblia, os seus filhos estão no seu colo. Quando você está orando, seus filhos estão no seu colo. Quando você trata bem a sua mulher, seus filhos estão no seu colo. Quando você trata bem o seu marido, os seus filhos estão no seu colo. Quando você ama a Deus, os seus filhos estão no seu colo, como você estava no colo dos seus pais. Quando você peca, os seus filhos estão no seu colo. Quando você mente, os seus filhos estão no seu colo. Quando você grita, quando você ofende, os seus filhos estão no seu colo. Quando você desfaz a sua família, os seus filhos estão no seu colo. Se você acerta, eles aprendem com você. Se você erra, eles aprendem com você. Se você pula, eles pulam. Que legado você quer deixar para a próxima geração? Você quer romper em Cristo agora, em nome de Jesus, romper esses padrões e permitir que Jesus, através do Espírito Santo, realize na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, uma obra extraordinária. Eles irão voar. A Bíblia diz que os filhos são como a flecha na aljava do valente. Você prepara a flecha para voar. As minhas filhas estão ali atrás. Elas são minha responsabilidade. O que fizeram comigo, eu tenho a responsabilidade de não repetir com elas. E elas vão se lembrar de tudo que elas me viu errando. E eu já errei. E já marquei elas negativamente, porque não tem como não marcar. Mas Deus sabe que toda vez que isso acontece, eu choro de tristeza, porque eu sei que elas estão no meu colo. A sua família, a sua esposa, o seu esposo, você está influenciando alguém. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Senhor, a tua palavra, ela é forte, ela confronta, mas ela sara. Aleluia. Ela transforma. Senhor, eu peço que o teu Espírito traga na nossa lembrança, na nossa memória, agora, nesse exato momento, padrões que nós estamos repetindo, que são destrutivos, que mesmo depois, Senhor, de termos entregado a nossa vida a Jesus, nós ainda estamos repetindo esses padrões. Traga na nossa memória agora, Senhor, e gera em nós o arrependimento, Senhor, para que o Senhor então trabalhe de tal forma que possamos romper com esses padrões, que possamos romper com esses comportamentos. Pai, quantos aqui, Senhor, estão lembrando de traumas terríveis, de coisas que fizeram para eles, para nós, que marcaram, Senhor, a nossa vida de uma forma muito profunda. E quantos estão lembrando, Senhor, que já repetiram muitas vezes isso na vida de outras pessoas. Senhor, a tua palavra diz que devemos trazer à memória o que traz esperança, mas para sermos sarados e curados, Senhor, devemos também, diz a tua palavra, reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos maus caminhos, reconhecer as nossas mazelas e confessarmos, Senhor. E o que nos traz esperança é a tua cruz. O que nos traz esperança é o que o Senhor fez em nós o dia que cremos no Senhor, que aceitamos o Senhor como Salvador. E que a partir desse dia o Senhor está trabalhando em nós, mas hoje que seja um marco de um início de um processo de santificação e de restauração sem precedente em nossas vidas. Que só o tempo, Senhor, possa dizer o que o Senhor fez a partir desse culto, a partir dessa palavra. Senhor, que não haja mais divórcio, que não haja mais, Senhor, traição, que não haja mais mentiras, que não haja mais favoritismo entre os filhos, que não haja mais separação entre os irmãos, que não haja mais separação entre os irmãos de fé, Senhor, que não haja mais picuinhas, milindrações,
que possamos desejar um relacionamento franco e aberto, um diálogo franco e aberto no seio da família e no seio da igreja. Nós repreendemos os espíritos, Pai, os demônios, em nome de Jesus. Repreendemos em nome de Jesus todo espírito mau, influenciador, devastador, mentiroso. Sai em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Pega todas as suas mentiras e saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a verdade do Senhor nos liberte. Aleluia. Em nome de